Nosso tema hoje, pessoal, é contrato de depósito. Contrato de depósito também é um contrato muito importante na sociedade, também. Vamos dizer aí que é um dos contratos mais importantes que nós temos na sociedade também, exerce uma função social importantíssima na sociedade. É um contrato, pessoal, que ele já está presente aí na vivência humana há muito tempo. Nós temos registro aí desse tipo de contrato ou com coisa semelhante nos gregos. Também temos registro disso lá no Império Romano. O direito romano também tratava do contrato de depósito. Então, e vejam que é um contrato já bem antigo, logicamente, que hoje ele ganhou uma roupagem mais moderna, né? Mas é um contrato bem antigo e eu creio, pessoal, que boa parte de vocês já fizeram esse contrato, se não todo mundo, mas pelo menos boa parte já fez esse tipo de contrato. Qual que é esse contrato? O contrato de depósito nada mais é do que um negócio jurídico por meio do qual uma das partes, faltou um das aqui, uma das partes transfere a outra pessoa a guarda de um bem imóvel. Então, ele vai entregar para outra pessoa um determinado bem. Essa pessoa vai passar a ter a posse desse bem, só que essa posse desse bem tem uma finalidade, que é guardar e conservar a coisa, tá? E aí, depois de um determinado tempo, quando o proprietário quiser, vai pedir essa coisa de volta e ele, então, tem que ser devolvida. Então, veja que o contrato de depósito vai ser aquele, então, onde uma das partes vai transmitir a posse para a outra pessoa, para que essa outra pessoa exerça aí um dever de guarda e de conservação sobre essa coisa durante um determinado tempo, tá? E isso aí, na verdade, pessoal, na época dos romanos, tinha uma máxima, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Só para vocês terem aí nas anotações de vocês, tá? Mas essa máxima aí no direito romano era importantíssima, e em algumas situações até hoje traduz aí a ideia do contrato de depósito, tá? Certo, pessoal? Esse conceito, pessoal, está lá no artigo 627 do Código. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um bem imóvel para guardar até que o depositante o reclame. Então, olhem aí, pessoal, que o artigo traz para nós o conceito do contrato de depósito. Dois detalhes importantes que nós temos que anotar aqui nessa parte de conceito ainda, pessoal. Primeiro, cuidado com a expressão depósito. Cuidado com a expressão depósito. Por quê, pessoal? Porque o nosso legislador ele não é muito técnico ao usar essa expressão aqui no código. Tá? Então, quando você for ver os artigos, você tem que saber interpretar a expressão depósito de duas formas. Ora, o legislador vai usar essa expressão para designar o contrato de depósito, tá? Um depósito como contrato, tá? E ora, ele vai usar essa expressão para designar a coisa depositada. Tá? Então, muito cuidado, pessoal, com a expressão depósito, porque em algumas situações ele vai usar essa expressão depósito como sinônimo de contrato de depósito, e em outra hora ele vai usar essa expressão como sinônimo de coisa depositada. Tá? Então, na hora de você interpretar os artigos e ver essa expressão depósito, então você vai ter que colocar aí na cabeça de você que essa expressão pode significar duas coisas. Então, você vai ter que, na hora de interpretar, entender qual dessas duas expressões, qual dessas duas designações a palavra depósito está se referindo. O segundo detalhe que nós temos que observar aqui, pessoal, é não confundir depósito com sequestro e arresto, tá? Principalmente o depósito judicial. Por quê, pessoal? Porque sequestro e arresto são duas situações bem parecidas que existem lá no processo civil, mas que não se confundem com o depósito que nós vamos ver aqui, principalmente o depósito judicial. Na verdade, vocês veem um pouquinho aqui e veem um pouquinho lá no processo civil. Mais lá no processo civil, na verdade. Tá? Então, veja, pessoal, que o sequestro é, primeiro, uma medida processual de natureza cautelar, tá? E que tem por objetivo garantir o resultado de um processo de conhecimento. Então, por exemplo, você tem lá uma ação de cobrança e você está vendo que o réu
está começando a dilapidar o seu patrimônio. E aí, então, você pede para o juiz uma medida cautelar para o juiz bloquear os bens desse réu para que possa garantir aí um futuro cumprimento de sentença se o réu for condenado no pagamento. Essa medida chama-se sequestro, tá? Alguns doutrinadores entendem que essa medida não existe mais, porque antes, no Código de 73, nós tínhamos lá os processos cautelares, né? E o sequestro era um processo cautelar. Hoje não existe mais processo cautelar, né? Então, mas existem as medidas cautelares. Então, apesar do nosso código não ter mais essa expressão sequestro lá na sua redação, nós entendemos que existe ainda essa medida e é possível essa medida aí, tá? Então, medida cautelar de sequestro. Tá lá no artigo 306, se eu não me engano, 305, não, 303, por ali. Lá pelos 300 ali tem lá as medidas cautelares, tá? As tutelas antecipadas em caráter cautelar, tá? E a segunda situação, pessoal, é o arresto, que é uma medida processual de natureza cautelar para garantir execução, pessoal, também. Só que a diferença do sequestro para o arresto é que no arresto eu já tenho uma execução. No sequestro eu ainda não tenho execução, tá? Então essa é a diferença dos dois. E os dois não se confundem com o depósito, tá? Principalmente o judicial. O depósito judicial, pessoal, se dá por decisão do judiciário em situações em que é preciso guardar, é preciso alguém para guardar e conservar a coisa que foi penhorada ou que foi retirada da parte por algum motivo, tá? Depois eu vou trazer para vocês alguns exemplos de depósito judicial, tá? Mas por algum motivo esse bem precisa de alguém para cuidar dele, mediante decisão judicial. Tá? Então, não se confunde sequestro e arresto com depósito. E antes de eu ver os exemplos com vocês, vamos para as partes. Quem são as partes, pessoal? De um lado, nós temos o depositante, que é o proprietário da coisa, né? E do outro lado, o depositário, aquele que recebe a coisa guardada. Para guardar, melhor dizendo. Aquele que recebe a coisa para guardar. Certo, pessoal? Dúvidas? Ok? Vamos aos exemplos, pessoal. Eu falei para vocês que o contrato de depósito, se você um dia não fez, com certeza vai fazer. Eu creio que aí 90% da sala já deve ter feito esse contrato. Mas por que o senhor está falando isso, professor? Simples. Se você entregou alguma coisa para alguém, para esse alguém guardar, cuidar, você fez um contrato de depósito. Então, se você deu o seu caderno para sua amiga cuidar para você, ainda que por um breve tempo, depósito. Se você deu um livro, algum pertence seu para alguém cuidar, depósito. Se você parou o seu carro no estacionamento do shopping, você fez um contrato de depósito. Tá? Mais umas outras situações bem corriqueiras que a gente pode visualizar na prática. Por exemplo, você vai viajar e você tem aquele demoninho, aquela manifestação do diabo na Terra chamado Pincher, né? E não tem como você levar o Pincher com você, né? Você vai precisar deixar esse Pincher com a sua amiga, porque você é uma amiga da onça, você é uma amiga da onça, e você vai cometer essa maldade de deixar o Pincher, né? Deixar esse demoninho com a sua amiga, né? Aí você vai ligar para sua amiga e falar: amiga, preciso da sua ajuda. Aí lá, a sua amiga já fala: lá vem, né? Lá vem. Amiga, eu vou viajar. Ah, você vai me chamar? Não, amiga, eu preciso que alguém cuide do meu Pincher, da nenê. E aí, no seu íntimo, no seu coração, você xinga de tudo quanto é coisa a sua amiga, né? Porque isso não é um favor, isso é uma maldade extrema. Cuidar de um Pincher é uma maldade extrema, né? Ela 50% ódio, 50% tremedeira, aqueles olhos bugalhados lá, parecendo que o demônio tá saindo do corpo dele, né? Quando ele esbugalha o olho e rosna, né? Mas veja, pessoal, que nessa situação, então, a amiga vai falar: ah, lógico, amiga, eu aceito. Nossa, super, maravilha, adoro ela. E aí, então, a sua amiga deixa a Pincher com você, né?
Veja, pessoal, isso é um contrato de depósito. Você entregou alguma coisa para alguém para guardar, você fez contrato de depósito, tá? E aí entra aquela situação, não importa se é gratuito ou oneroso. Se você, por exemplo, parou o seu carro naquele estacionamento do supermercado que não cobra por isso, mentira que ele cobra porque está embutido no preço. É contrato de depósito, tá? E por aí vai, pessoal. Se você deu, você vai precisar fazer lá um exemplo. Se você vai, por exemplo, fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, por exemplo, né? Agora não dá por causa do Covid, né? Mas você vai lá passar 6 meses lá nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio, estudando lá em Harvard e tal. E você precisa deixar o seu carro com alguém, porque se você deixar ele 6 meses parado, daqui a hora que você voltar, ele não vai ligar, ele não vai fazer mais nada, né? Então você deixa o carro com o seu amigo. Ele não vai poder usar, como a gente vai ver aqui, a não ser para movimentar as engrenagens para ele não estragar. Mas vocês vão ver, pessoal, que isso é um contrato de depósito. Então vejam que existem muitas situações práticas que envolvem o contrato de depósito. Alguns detalhes sobre isso daí que sempre me perguntam, pessoal. Zona azul é contrato de depósito? Não, não é contrato de depósito, tá? Estacionamento rotativo, em geral, não é contrato de depósito. Na verdade, estacionamento rotativo é um contrato administrativo, uma concessão administrativa que tem por finalidade promover o rodízio de veículos estacionados na via pública, tá? A empresa que ganha essa concessão não tem o dever de guarda. Se não tem o dever de guarda, não tem contrato de depósito, tá? Então, estacionamento rotativo não gera contrato de depósito. Outros detalhes importantes. Professor, e aquele avizinho? Não nos responsabilizamos por coisas perdidas, furtadas, por danos. Esse avizinho aí, pessoal, como vocês devem saber já, ele não existe, né? Na prática não existe, né? Se você parou lá no estacionamento, a empresa responsável responde pelos danos causados no veículo, tá? Em regra, a empresa vai responder. Então, se parou lá sendo gratuito ou oneroso, você parou lá no shopping, pessoal, vai responder? Vai responder. Bateu lá dentro, vai responder. Você parou lá no ABV, no supermercado. Mas o ABV não interessa, vai responder. Por quê? Porque nessas situações aí, pessoal, quando você não está pagando, principalmente, né? Porque quando você está pagando, beleza, né? Bom, mas como você não está pagando, aí surge uma dúvida se efetivamente a empresa responde ou não pelos danos ocasionados no veículo, tá? Agora, vejam, quando o contrato é gratuito, existe um entendimento jurisprudencial que vai analisar a seguinte situação. O contrato de depósito, ou seja, o estacionamento do veículo, aquela situação ali, promove a atividade empreendedora? Se a resposta for sim, a empresa responde. Se a resposta for não, a empresa não responde. Então, vamos supor, pessoal, lá no caso do ABV, ainda que ele não cobre oficialmente pelo estacionamento, o supermercado não cobre pelo estacionamento, ele vai responder pelos danos ocasionados no veículo lá dentro do estacionamento? Sim. Por quê? Porque aquele estacionamento impulsiona, favorece, atrai consumidores para a atividade empreendedora, tá? Ok? Beleza? Então, nessa situação, beleza, o supermercado vai responder. Agora, uma outra situação, pessoal, um hospital que tenha um estacionamento destinado para os pacientes e visitantes. Se acontecer algum dano naquele estacionamento, o hospital vai responder? O entendimento majoritário da jurisprudência, pessoal, tem entendido que não. Por quê? Porque o estacionamento para um hospital não impulsiona a atividade empreendedora, tá? Para o hospital, tá? Nessa situação não vai impulsionar. Agora, se for uma empresa que faz exames, tá? Exames, e tem um estacionamento privativo, nessa situação vai responder? Sim. Por quê? Porque impulsiona a atividade empreendedora. Outra coisa que sempre me pergunto, professor, e aqueles estacionamentos privativos na rua? Né? Tipo, a empresa vai lá, rebaixa a guia e faz um monte de vaguinha de carro lá na frente da empresa lá. Pessoal, eu tenho uma birra gigantesca com esse tipo de situação, porque a maioria dessas guias rebaixadas desrespeitam o código de postura, pelo menos no município aqui de Dourados, tá?
O que o Código de Postura do município de Dourados determina nessa situação, pessoal? Ele vai falar o seguinte, ó, estacionamentos privativos só podem ser privativos se estiverem 100% no terreno particular da pessoa, ou seja, não pode utilizar o passeio público, e se rebaixar até 40% da guia. Rebaixou mais de 40% da guia, o estacionamento não é mais público, não é mais privativo, ele passa a ser público. Então, você pega aquela loja lá, pessoal, que tem 100% da sua guia rebaixada para vagas de estacionamento, ainda que exclusivamente dentro lá do terreno. Aquele estacionamento lá, pessoal, não é privativo. Aquele estacionamento é público, tá? Por um lado, pessoal, isso é bom, porque você vai poder parar o seu carro lá sem problema nenhum. Ah, mas e se ameaçarem guinchar? Deixa guinchar, você mete ação de dano moral contra a pessoa, dano material e dano moral contra a pessoa que mandou guinchar. Isso se a empresa guinchar, porque normalmente não guincham, tá? Aí vai lá e fura os pneus, né? Pois é, aí você mete ação também neles, né? Murcha os pneus também e tal. Mas você pode parar normalmente eu paro, tá? E se alguém vem falar alguma coisa, eu sento o cacete. E se me ameaçar, eu chamo a guarda municipal, que aí já ferra de vez, né? Já chama a fiscalização, já chama a guarda, eles já são multados, já são obrigados a erguer a guia de novo. Já tem algumas empresas que receberam algumas multas por causa disso daí, tá? O problema é que o município não fiscaliza, né? Na verdade, pessoal, se você olhar lá o artigo 92, se eu não me engano, parágrafo 4º e 5º do Código de Postura do município, vocês vão ver que, na verdade, eles não podem colocar a placa estacionamento privativo. Ao contrário, eles são obrigados a colocar estacionamento público. Eles são obrigados a colocar isso lá, né? Vocês já viram alguém fazendo isso? Eu, particularmente, nunca vi, tá? Mas beleza, pessoal. Então, a vantagem, pessoal, é que você pode parar. A desvantagem é que a partir do momento que se trata de um estacionamento público, a loja não responde, tá? Então, você é cliente da loja, você para naquele estacionamento. Se a guia estiver 100% rebaixada, o estacionamento não é privativo, passa a ser público. Se passa a ser público, a loja não tem a obrigação de cuidar. Se a loja não tem a obrigação de cuidar, não é contrato de depósito. Hotéis, boa lembrança. Hotéis também, pessoal, ainda que eles não cobrem pelo estacionamento, eles estão fazendo contrato de depósito em relação ao veículo, tá? Em relação às bagagens, é uma outra história, mas em relação aos contratos, em relação aos carros, é contrato de depósito, ainda que eles não cobrem por isso. Então, se acontecer algum dano, o hotel responde. Inclusive, nas férias agora de janeiro, que eu fui lá para Balneário, eu vi uma situação clássica disso. O cara deixou o carro dele guardado lá, se eu não me engano, era uma Land Rover, uma Range Rover Velar, se eu não me engano, que vale lá os seus 500, 600 mil reais. E raspou a roda, pessoal. Eu acho que o manobrista deve ter raspado a roda do carro na guia, na hora de parar, não sei. Não sei onde que ele raspou. Eu sei que a hora que eu cheguei lá, o cliente estava putíssimo da vida, porque tinham raspado a roda do carro dele novinho, né? E aí eu estava vendo lá o orçamento para poder indenizar o cliente. Então, veja, o hotel vai ser obrigado a indenizar, tá? Coitado do manobrista que fez essa cagada aí, né? Tá, beleza. Certo, gente? Entenderam os exemplos? Por isso que eu falei para vocês que se você ainda não fez esse contrato, provavelmente um dia você vai fazer, né? Eu creio aqui que todos que estão assistindo aqui devem ter feito esse tipo de contrato em alguma das suas formas, tá? Certo? Dúvidas, pessoal? Finalidade, pessoal. Finalidade. Qual a função social do contrato de depósito? Promover ou facilitar a guarda da coisa quando necessário, pessoal. Promover ou facilitar a guarda da coisa quando necessário, tá? Essa é a principal finalidade do contrato de depósito. Aliás, pessoal, um outro detalhe. Me perguntaram aqui em relação à criança, tá? Não é contrato de depósito, tá? Não é, porque criança não é objeto, tá? Em relação à criança, é guarda, tá? Tem a guarda lá no direito de família, especificamente, quando você deixa a criança num berçário, alguma coisa assim,
Tem lá as regras da prestação de serviço, tá? Na verdade, você está fazendo uma prestação de serviço, não um depósito, tá? Em relação a animais, pessoal. Em relação a animais, gente, existe aí uma discussão se animais são titulares de personalidade ou não. Eu entendo que sim, são titulares de personalidade jurídica, embora não seja, eu não considero os animais como pessoas, nem equiparados a pessoas, porque são características especiais. Se eu equiparar ele a uma pessoa, eu vou tirar dele uma série de direitos que eu acho que tem que ter de proteção. Mas eu não considero os animais objetos de direito, e sim sujeitos de direito. Em relação ao depósito de animais, pessoal, ainda que eu considere o animal como sujeito de direitos, eu acho que ainda assim dá para considerar o animal, quando você deixa os animais para alguém cuidar, dá para a gente aplicar aí as normas do contrato de depósito, tá? Exatamente pela questão da responsabilização. Principalmente nesse dever de guarda, eu acho que fica muito mais fácil você responsabilizar o depositário do que um prestador de serviço, tá? Quando você deixa o animal num hotelzinho para cachorro, por exemplo, pessoal, esse hotelzinho, além de ser prestador de serviço, ele responde como depositário, tá? Isso facilita muito a responsabilização em relação à proteção dos animais. Então, eu entendo que, mesmo que você não considere os animais como objeto e sim como sujeito de direito, é possível você celebrar o contrato de depósito com essa finalidade aí de proteção da guarda do animal quando necessário. Pessoal, vamos continuando então com aquela ideia que nós temos de caracterização do contrato. Nós vamos então para as características. Aqui, pessoal, um detalhe importante do contrato de depósito. Até agora, pessoal, nós temos contratos que ou eram unilateral ou era bilateral, né? O contrato de depósito, pessoal, ele tem uma característica dúplice. Ele pode ser tanto unilateral quanto bilateral. Tudo vai depender do tipo de contrato que está sendo firmado, pessoal. Se nosso contrato não tiver natureza mercantil, normalmente é um contrato bilateral ou unilateral. Só vai gerar efeitos para o depositário. Em relação ao contrato mercantil, se ele tiver natureza mercantil, principalmente visando lucro, ele vai ser bilateral, tá? Então, nosso contrato de depósito vai poder ter essas duas características. Ou ele é unilateral, ou ele é bilateral, tá? Ele não é só um ou outro, ele pode ter os dois. E também, pessoal, é um contrato que pode ser tanto gratuito quanto oneroso. Tanto gratuito quanto oneroso. Por isso que a gente fala que o contrato de depósito, ele é um contrato bifronte. Ele pode ser tanto gratuito quanto oneroso. Tudo vai depender da seguinte: se não cobrar, gratuito. Se cobrar, oneroso. A regra, pessoal, pelo artigo 628, é que o nosso contrato, ele é gratuito. Vamos ver o artigo 628. A regra é que o nosso contrato de depósito, ele é gratuito. Olhem lá, artigo 628. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Então, veja, pessoal, que aqui o nosso contrato, ele é, em regra, gratuito, mas existem 3 situações que ele pode ser oneroso. E quando ele for oneroso, pessoal, se o depósito for oneroso e a retribuição não constar da lei, nem resultar do ajuste, será determinada pelos usos do lugar e, na falta deste, por arbitramento. Então, veja, pessoal, que enquadrando-se numa dessas 3 situações aqui, sendo, então, devida à retribuição, e não tendo nem ajuste, não estando nem na lei, eu vou aplicar os costumes do lugar ou vou fazer arbitramento, ou seja, vou fixar por perícia, tá? Então, vamos lá. A regra, então, pessoal, é que o nosso contrato, ele é gratuito, exceção, o nosso contrato vai ser oneroso, tá? Como exceção, o nosso contrato vai ser oneroso. E quais são as 3 situações em que o nosso contrato vai ser oneroso? Por convenção, por atividade empresarial ou por profissão, tá? Detalhe importante aqui, pessoal, é que não havendo
Não havendo a fixação, contrato, não havendo fixação no contrato, melhor dizendo, sendo oneroso e não havendo fixação no contrato, o preço será determinado. 2 pontos. A, pela lei, pelo costume do lugar ou por arbitramento. Ok, gente? Beleza? Então, sendo oneroso, pessoal, eu tenho, então, 3 formas de onerosidade do contrato de depósito. O próprio contrato estabelecendo a remuneração, a atividade empresarial ou a profissão. Tá? Nessas 3 aqui, pessoal, sendo oneroso e não havendo a fixação do preço no contrato, o preço será determinado pela lei, pelo costume do lugar ou por arbitramento. Outra característica importante, pessoal, é que o nosso contrato de depósito, ele pode ser evolutivo. Ele pode ser evolutivo. Por quê? Ele pode evoluir durante o cumprimento dele. Por exemplo, deixar de ser unilateral e passar a ser bilateral. Deixar de ser gratuito e passar a ser oneroso. Então, ele começa como gratuito e termina como oneroso. É possível isso acontecer no contrato de depósito? Sim, é possível isso acontecer no contrato de depósito. Tá? Ele pode evoluir no meio do caminho. Na modalidade onerosa, pessoal, o nosso contrato de depósito ele é comutativo. Tá? Na modalidade gratuita, eu não analiso isso. Na modalidade onerosa, bilateral onerosa, nosso contrato de depósito ele é comutativo, tá? Não tem área. É um contrato paritário ou por adesão, tanto faz, né? Depende aí da forma como ele se manifestar. É um contrato, pessoal, não solene, não exige uma formalidade para a validade. Não exige uma formalidade para a validade. Mas aí você vai me perguntar, mas professor, e o artigo 646? Vamos lá para o artigo 646. O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Mas, professor, então tem uma forma, professor. Sim, tem uma forma. Só que veja, pessoal, que o artigo não fala em forma para a validade do contrato. Ele fala forma para provar o contrato, não para a validade. Então, veja que aqui, pessoal, nós temos um exemplo onde a lei exige uma formalidade para a prova da existência do contrato de depósito, mas não para a validade dele. Então, pessoal, para a validade, o contrato de depósito pode até ser verbal. Eu não preciso ter um contrato assinado. Mas para a prova, pessoal, eu preciso de algo escrito. Tá? Para a prova, eu exijo algo escrito. Ah, mas professor, normalmente nós não assinamos contrato. Sim, realmente, na maioria das situações você não assina contrato. Você para o carro lá no estacionamento do shopping, você está assinando um contrato? Não. Mas você tem um ticketzinho. Aquele ticketzinho, pessoal, é a sua prova de que você tem um contrato. Aquele ticket já serve como prova. Se você vai lá parar o carro lá na exposição. Ah, saudade, hein, minha filha? Na exposição. Né? Veja, pessoal, que quando você para o carro no estacionamento lá na exposição, eles te dão um ticket com a placa do seu carro. Né? Mas veja, pessoal, que nessa situação, você tem uma prova por escrito de que você deixou o seu carro lá. Né? É o início de prova. Aquilo lá é o que basta para você provar a existência do contrato. Então, na verdade, pessoal, quando a lei exige, lá no 646, a prova por escrito, não precisa ser o contratinho lá, bem bonitinho, contrato de depósito e tal. Não, é alguma coisa que demonstre que você tem um contrato de depósito. Tá? Então, essas situações aí já é mais do que suficiente para você
demonstrar a existência do contrato. Então, cuidado, a forma é para a prova e não para a validade, tá? Mensagem por WhatsApp, Sinara, pode ser um início de prova, tá? Então, um início de prova, e aí você consegue complementar por prova testemunhal, tá? É o início, tá? Desde que você faça aí uma ata notarial dessas mensagens, é um início de prova, tá? Não é essa prova do 646, mas é um início. Então, o Código de Processo Civil vai admitir aí que você inicie a prova com essas mensagens e termine provando aí com testemunhas, por exemplo, ou com outro meio de prova. Ok? Beleza? Certo? Ótimo. É um contrato real. Contrato real exige a entrega da coisa, tá, pessoal? Enquanto você não entregar a coisa para outra pessoa cuidar, não está valendo o contrato, tá? Não está produzindo efeitos. Então, é um contrato real, exige, além do consentimento, a entrega da coisa. Então, você liga lá para sua amiga, amiga, vou deixar cachorro aí com você, tá? Beleza, deixa esse demônio aqui para mim. Já está pronto o contrato? Não. Enquanto você não entregar, né, o capetinha lá para sua amiga, tá? Não vai produzir efeitos. Enquanto você não entregar a pincher lá para sua amiga, não vai produzir efeitos, tá? Ok? Lembrando, pessoal, que só a pincher que é isso, tá? Só a pincher. A Macarena mesmo, que é um pitbull, é um amor, né? Apronta até não querer mais, né? Na verdade, pessoal, eu chamei a Macarena de Macarena exatamente porque quando ela apronta eu já falo, ê, Macarena, né? Beleza? Bem podre essa piada aí, né? Mas tudo bem, é só para descontrair. Então, é um contrato real. É um contrato também, pessoal, que pode ser tanto pessoal quanto impessoal. Tudo vai depender da forma como ele foi colocado. Então, por exemplo, você parou o carro lá no estacionamento do shopping. Impessoal, não interessa. Você parou porque é o estacionamento do shopping. Não interessa as qualidades especiais do estacionamento. Agora, você deixou a sua cachorrinha lá com a sua amiga. É um contrato pessoal? Sim, nessa situação é um contrato pessoal. Tá? Por quê? Porque você deixou, porque você confia nela. Você não vai deixar, por mais demônio que seja aquele pinte, você não vai deixar com qualquer um. Né? Você vai deixar com alguém que você confie. Né? Então, nessa situação, contrato pessoal. Tá? É um contrato essencialmente de duração, ele sempre vai se postergar no tempo, ele nunca vai se cumprir com um único ato, ainda que seja por minutos, mas ele vai se cumprir durante todos esses 10 minutos que você deixou ali. É um contrato que está lá tendo o seu cumprimento, então ele é um contrato de duração. É um contrato que se vincula a uma causa, normalmente causal. É um contrato principal e um contrato definitivo. Continuando. Alguma dúvida? Não, né? Continuando, então, gente. Objeto. O objeto do contrato de depósito, pessoal, como nós vimos lá no artigo 627, é coisa móvel, tá? A regra é que o nosso objeto é coisa móvel, tá? Essa é a regra. E a regra também aqui, pessoal, é que essa coisa móvel tem que ser infungível ou tornado infungível, tá? Ele pode até ser fungível, mas eu tornar ele infungível, eu vou ter o depósito próprio, que a gente chama, né? Depósito próprio. Tá? Ok? Então, o que é o depósito próprio? É o depósito de coisa móvel infungível ou tornado infungível, tá? Professor, por que você está colocando depósito próprio? Porque, pessoal, existe uma exceção, que é uma exceção que, na verdade, é bem comum, principalmente na nossa região, que é o depósito de coisas fungíveis, pessoal, sem tornar essa coisa infungível. Então, eu vou depositar uma coisa fungível mesmo, tá? Esse tipo de contrato, pessoal, é chamado de depósito irregular ou impróprio. Depósito irregular ou impróprio, que está lá no artigo 645 do Código. Pessoal, olhem lá. O depósito de coisas fungíveis em que o depositário se obrigue a restituir objetos de mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mútuo.
Então, veja, pessoal, que o depósito irregular é o depósito de coisas fungíveis. Nesse tipo de contrato, pessoal, eu vou aplicar as normas do contrato de mútuo. Ou seja, vou devolver coisa de igual gênero, qualidade e quantidade. Alguém pode me dar um exemplo desse tipo de depósito? Contrato de depósito de soja, pessoal. O produtor vai lá e deposita a soja no silo. Quando ele for pedir a soja de volta, ele não vai pegar a mesma soja que ele deixou lá. Ele vai pegar soja de igual gênero, qualidade e quantidade. Tá? Então, contrato de depósito de grãos em geral, soja, milho, feijão, café ou qualquer outro tipo de grão, é depósito impróprio ou irregular, tá? Que é o depósito de coisa fungível. Certo, senhores? Beleza? Dúvidas? Ok? Mais 3 detalhes que nós temos que observar aqui em relação ao objeto, pessoal. Primeiro detalhe, artigo 630. Artigo 630. Se a coisa se entregou, se o depósito se entregou, veja que aqui o depósito, pessoal, não está se referindo ao contrato, está se referindo à coisa depositada, tá? Então, se a coisa depositada se entregou fechada, lacrada, selada, nesse mesmo estado se manterá. O que significa isso, pessoal? Se a coisa for entregue fechada, selada, lacrada, deve ela ser devolvida, mantida e devolvida dessa forma. Traduzindo isso, o depositário não pode abrir. Tá? Não pode abrir. Lembrando, pessoal, que violação de correspondência, violação de embalagem, essas coisas assim, sem autorização, gera responsabilidade civil e penal. Em algumas situações vai gerar até responsabilidade penal. Tá? E lembrando, pessoal, que o sigilo e inviolabilidade epistolar de correspondência e encomendas é uma garantia fundamental. Tá? Então, não pode ser quebrado sob qualquer maneira. Logicamente que nós temos exceção, né? É admissível a violação, eu posso violar aí a embalagem em caso de suspeita de crime ou de necessidade urgente. Por exemplo, eu sou lá o depositário e tenho uma grave suspeita de que o nosso depositante entregou um ilícito lá para mim, alguma coisa ilícita, para eu guardar. Nessa situação, pessoal, é possível a violação? Sim, só que vai ter todo um procedimento para isso. Tá? Então, não é você que vai abrir. Então, você vai fazer a denúncia para a autoridade policial vai instaurar um inquérito, vai pedir para o judiciário autorizar a violação, normalmente é assim, né? E aí, então, autorizada a violação, a autoridade policial vai lá e abre e vai verificar o que tem dentro, tá? E se tiver tudo certo, vai lavrar um auto e vai lacrar novamente, ok? Ou uma situação urgente, pessoal, por exemplo, começou a feder, o negócio tem dentro da caixa, começou a feder. Você vai deixar o negócio apodrecer lá no seu ambiente? Não, né? Nessa situação começou a ter mau cheiro, você vai abrir para poder, né, tomar as providências que tiverem que ser tomadas, né? Nessa situação, pessoal, não precisa ser autoridade policial, tá? Você pode chamar 2 testemunhas, gravar todo o fato e, né, produzindo uma prova a seu favor aí do porquê que você violou e para não ter problemas de responsabilidade civil e penal, tá? Uma situação dessa daí, ok? Dúvidas? Ou, por exemplo, choveu, molhou a embalagem, né? Teve uma goteira lá na sua casa, molhou a embalagem, e aí, para não estragar a coisa dentro, você abre. Então, nessa situação, você faça tudo, né, na forma melhor possível, né? Produzindo prova, para você depois não ter problema com a questão da violação de correspondência. Ok? Certo, pessoal? Um detalhe importante: pode o depositário exigir que o depositante abra a coisa? Sim, pode, tá, pessoal? Pode o depositário exigir que o depositante abra a coisa antes de recebê-la, para ele ver que está tudo certo, que não é nada ilícito, para não ter problema para ele. Ele pode exigir isso. Se o depositante não quiser abrir, o depositário pode se recusar a receber, tá? Então é possível, sim, que o depositário exija que o depositante abra a coisa antes de ser deixada lá com ele, ok?
Outro ponto importante, pessoal, o artigo 636. O depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que, no caso, tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Então, vamos supor, pessoal, que acontece alguma caso fortuito, alguma força maior aí, e prejudique, dê um cause um dano ou perecimento do seu carro, na verdade, né? Perece o seu carro por força maior ou caso fortuito. E o estacionamento, por exemplo, tem um seguro. E a seguradora cobre esse gasto e entrega o preço equivalente, né? A indenização equivalente ao carro que foi estragado. Nessa situação, pessoal, o que nós vamos ter? O depositário, ele é obrigado a entregar essa coisa que ele recebeu no lugar para o depositante, tá? E também, pessoal, ceder todas as ações que ele teria contra a seguradora, por exemplo, para o depositante. Então, pessoal, nessa situação aí, se a coisa se perder por caso fortuito, força maior, entra caso fortuito aqui também, tá? Então, o depositante, ele vai receber a coisa que o depositário ganhou no lugar, tá? Recebeu no lugar. E, além disso, o depositário vai ser obrigado a ceder todas as ações, inclusive ações de evicção, de vícios redibitórios, que o depositário teria contra aquele terceiro que restituiu, tá? Isso em caso de caso fortuito ou força maior, tá, pessoal? Em outras situações, a ideia é outra. E, por fim, pessoal, o artigo 637. O herdeiro do depositário, que de boa fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Aqui a situação é a seguinte, pessoal. O depositário morreu. E o herdeiro viu aquela coisa lá na casa do depositário e não sabia que aquela coisa não era do depositário. Ele não sabia que aquela coisa era objeto de depósito. E aí ele foi lá e vendeu a coisa. Quando o depositante foi lá pedir a coisa de volta, o herdeiro falou, putz, vendi. E agora, José? E agora é o seguinte, como o herdeiro estava de boa fé, o depositante, então, vai entrar com a ação de reivindicação contra o terceiro que comprou, e o herdeiro do depositário, pessoal, é obrigado a assistir o depositante nessa ação, formando aí o que vocês viram, provavelmente, no processo civil, como litisconsórcio ativo, tá? Litisconsórcio assistencial na natureza aí do ativo, tá? Ou seja, eu vou ter o depositante como autor e o herdeiro do depositário como assistente litisconsorcial ativo nessa ação aí, tá? Resultado dessa ação, pessoal, o terceiro vai ser obrigado a devolver a coisa para o depositante e o herdeiro vai ter que indenizar o terceiro adquirente do preço que recebeu, tá? Então, vamos anotar tudo isso. O herdeiro do depositário, então, vende a coisa depositada sem saber que era objeto de depósito. Tá? Ele estava de boa fé. Tá? Nessa situação, então, pessoal, o herdeiro vai ter que assistir, né? Assistir o depositante na ação reivindicatória, né? Assistente litisconsorcial, e deverá indenizar a coisa ao terceiro adquirente. Espécies, pessoal. Basicamente, nós temos 3 espécies de depósito. 2 espécies estão no Código Civil. Então, no Código Civil, pessoal, nós vamos ter o depósito voluntário e o depósito necessário. Tá? No Código Civil, nós temos 2 espécies, o depósito voluntário e necessário. E no Código de Processo Civil, nós vamos ter uma terceira espécie, que é o depósito judicial. O que vai ser o depósito voluntário, pessoal?
Depósito voluntário é o que nós estamos estudando agora, que é o depósito contratual. Tá? É aquele que vai resultar, então, do acordo de vontades entre as partes, né? Caracterizada, então, pelo consenso, pela manifestação de vontade. Tá? É o contrato de depósito puro. Tá? Depósito contratual, que é o que a gente está estudando agora. Um outro que a gente vai estudar também, pessoal, é o depósito necessário. O Código Civil traz ainda, pessoal, o depósito necessário, que na verdade não é bem um contrato. Tá? Por quê? Porque a lei impõe a existência do depósito. Se a lei impõe, não é bem um contrato. Né? Então, mas no depósito necessário, salvante algumas regrinhas especiais aqui, se aplicam as mesmas regras do depósito contratual. Por isso, então, que né, a gente vê junto aqui. Então, o que é o depósito necessário, pessoal? É chamado de depósito obrigatório. Alguns doutrinadores colocam depósito legal. Não gosto dessa expressão, porque depósito legal é uma das modalidades do depósito necessário. Então, eu prefiro essa outra expressão, depósito obrigatório. A lei impõe a existência do depósito. Tá? Então, o que vai ser o depósito necessário, pessoal? É aquele que vai ocorrer para se proteger uma situação especial ou pessoas em situações especiais, em situações urgentes, em situações imperiosas, em situações imprevisíveis, em situações onde precisa-se de uma proteção especial. Por isso se impõe o depósito necessário. Esse depósito, pessoal, de acordo com o artigo 651, ele pode ser tanto gratuito quanto oneroso. E, aliás, o artigo 651 vai falar o seguinte, ó, não se presume gratuito. Porque, às vezes, pode pensar que, por ser obrigatório, ele é gratuito. Não. O depósito necessário, na verdade, ele não se presume gratuito. Pelo contrário, normalmente ele é oneroso. Tá? A ideia está lá no artigo 651. Olha lá. O depósito necessário não se presume gratuito. Pelo contrário, na verdade, né? A gente dá para entender que é, em regra, oneroso. Tá? Quais são as hipóteses, pessoal, desse depósito necessário? Artigo 647 traz para nós as duas espécies de depósito, duas hipóteses de depósito necessário. Olhem lá. O depósito necessário o que se faz por desempenho de obrigação legal ou o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio ou saque. Então, veja, pessoal, que nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é a que se faz por determinação da lei. A lei impõe a obrigação. Por isso, o depósito legal, e por isso que eu não gosto de usar essa expressão aqui. Tá? Por isso que eu prefiro usar depósito obrigatório aqui e deixar o depósito legal aqui embaixo. Tá? Então, a primeira hipótese do inciso 1 é o depósito decorrente da lei. A lei manda e impõe o depósito. Isso está lá nos artigos, pessoal. 1233 a 1237, vocês vão estudar lá no 7º semestre, tá? Que é a descoberta. Por exemplo, você acha uma carteira perdida na rua. Né? Achado não é roubado, achado é inapropriado, indébito, aliás, inapropriado de coisa alheia. Então, na verdade, aquilo que você acha não é seu. Né? O que acontece, pessoal? Dentro desse artigo 1233 a 1237, tem todo o procedimento que você deve seguir quando você acha alguma coisa perdida. Tá? Tecnicamente, se você achou a carteira lá, você não é obrigado a pegar. Mas se você pegou, você passa a ter o dever de guarda. Ou seja, você se torna depositário legal da coisa até que você ache o dono ou entregue para a autoridade judicial competente, autoridade policial competente. Tá? Esse é o que está lá entre o artigo 1233 e 1237 que vocês vão estudar. Chama procedimento da descoberta. Tá? Vocês vão estudar isso lá no 7º semestre. Outro exemplo, pessoal, é o que está lá no artigo 641, que nós vamos estudar daqui um pouquinho. Quando o depositário se torna incapaz.
Quando o depositário se torna incapaz, pessoal, o curador do depositário passa a ser depositário por força da lei até que ele devolva a coisa ou ache outro depositário. Tá? Então, o curador do incapaz passa a ser depositário legal. E uma outra situação que às vezes a doutrina não coloca, mas eu considero, pessoal, é o do 649, que são a responsabilidade dos hotéis. A gente vai ver daqui um pouquinho. Tá? Os hotéis, a gente vai ver, são depositário das bagagens dos seus clientes, dos hóspedes. Tá? Então, está lá no artigo 649 e isso é uma obrigação legal. Tá? Por isso eu considero o depósito legal. Tá? E a segunda situação, pessoal, é o depósito miserável. O que é o depósito miserável, pessoal? É aquele que vai ocorrer em situações de desespero, como incêndio, inundação, naufrágio ou saque. Na verdade, pessoal, esse depósito aqui, ele é caracterizado pela situação de calamidade que existe, tá? Então, vejo que o legislador, na verdade, ele deixa bem claro que é em situações de calamidade, de desespero, tá? De situações, assim, bem complicadas, bem tensas, né? E o legislador, na verdade, ele cita aqui essas situações de incêndio, inundação, naufrágio e saque, como exemplos, tá? Não é exaustivo. Então, pode ter outras situações, como um terremoto, erupção de um vulcão, um vendaval, um ciclone, um furacão, sei lá, qualquer outra situação imperiosa aí, né? Um incêndio já está aí. Incêndio não, uma pandemia também, dependendo da situação aí e tal, né? Então, veja, qualquer situação de calamidade pode gerar esse depósito necessário aqui. Detalhe importante, pessoal, que está lá no artigo 648, é que esse depósito aqui, tecnicamente, deveria haver uma lei especial para regular o depósito necessário, só que não tem. Tá? Por enquanto não tem. Então, a gente vai aplicar as normas do depósito voluntário. Tá? Olhem lá. O depósito a que se refere o inciso 1 do artigo antecedente reger-se-á pela disposição da respectiva lei e, no silêncio ou deficiência dela, pelas concernentes ao depósito voluntário. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2 do artigo antecedente, podendo estes certificarem-se por qualquer meio de prova. Olha aqui, pessoal, a importância desse artigo. Primeiro, então, que nós temos que aplicar a lei especial. Como não tem lei especial, a gente aplica as normas do depósito voluntário, que a gente vai estudar aqui. E aqui, pessoal, nós temos uma exceção ao depósito voluntário. Veja que o depósito voluntário se prova por escrito, como a gente viu aqui em cima. Ó. Se prova por escrito. O depósito necessário, não, pessoal. Ele pode se provar por qualquer meio de prova. Tá? Então, cuidado, o depósito necessário pode ser provado por qualquer meio de prova, não precisa ser por escrito. Artigo 649, que vai tratar, pessoal, dos hotéis, pensões, hospedarias, pessoal. O artigo 649, ele vai falar que os hotéis, pensões e hospedarias, qualquer hospedaria que albergue por dinheiro, pessoal, são depositários de bagagens, tá? Por isso que eu coloquei o artigo 649 como um exemplo de depósito legal aqui, tá? Por isso que eu coloquei o 649 como um exemplo de depósito legal, porque a lei fala que os hotéis, eles são depositários das bagagens. Olhem lá o artigo 649. Os depósitos previstos no artigo antecedente aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado os das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem, tá? Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos ou roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas em seus estabelecimentos, tá, pessoal? Aqui é aquela situação que eu falei para vocês, quando o hotel alberga por dinheiro, tá? Ah, professor, mas eu recebi uma cortesia e estou hospedado de graça. Não tem problema, o hotel alberga por dinheiro. Ainda que você não esteja pagando, mas o hotel alberga por dinheiro, o hotel cobra. Tá? Então, isso aqui afasta, na verdade, pessoal, serve para afastar
quando você está, por exemplo, na casa de um amigo seu, você foi lá visitar e você está como hóspede na casa do seu amigo. Seu amigo não está cobrando de você. Nessa situação, ele não é depositário. Tá? Agora, os hotéis, pensões, hospedarias, ainda que não esteja cobrando de você, mas se ele alberga por dinheiro, ele recebe remuneração, ele presta esse tipo de serviço, então ele é depositário das bagagens. Esse artigo aqui, pessoal, é extremamente importante porque faz com que o hotel tenha uma responsabilidade contratual como depositário das suas bagagens. Então, qualquer coisa que acontecer com as suas coisas, roubarem, furtarem, sumir lá no meio das suas coisas, as suas coisas lá, enquanto você estiver hospedado, o hotel responde como depositário, tá? Só que em relação a isso, pessoal, alguns cuidados que nós temos que tomar. Então, por exemplo, se o hotel coloca um cofre lá no quarto para você guardar os seus objetos de valor e você não guarda os seus objetos de valor lá no cofre, pessoal, a jurisprudência tem entendido que nessa situação o hotel não responde se sumir alguma coisa, se sumir dinheiro, cartão, joias e outros bens de valores consideráveis, tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? Se o hotel oferecer para você um cofre e você não coloca as coisas dentro do cofre, a jurisprudência tem entendido que o hotel não responde porque você assumiu o risco. Você assumiu o risco de não guardar as coisas ali dentro. Outra coisa, o hotel não tem o cofre no quarto, mas ele te informa, ele te divulga bem ostensivamente que ele tem cofre na recepção. Então, se você tiver alguma coisa de valor, alguma joia, alguma coisa preciosa, você tem que guardar lá no cofre da recepção. Então, nessa situação, se você não guarda, você também assume o risco, tá, pessoal? Ok? Um detalhe aqui, pessoal, é que esse furto, esse roubo, esse sumiço pode ter sido provocado tanto por funcionário quanto por terceiros, tá? Não precisa ser necessariamente funcionários, pode ser por terceiros também. O hotel vai responder. Detalhe importante aqui também, pessoal, é que o depósito em relação ao hotel sempre será oneroso. Ainda que você não esteja pagando por isso, ainda que você receba por cortesia, o depósito do hotel sempre será oneroso. Isso está lá na partezinha final do artigo 651. Olhem lá. Na hipótese do artigo 649, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem, mas aí tem o entendimento de que ainda que você esteja lá de forma gratuita, porque você ganhou uma cortesia, essa cortesia faz parte do depósito, portanto, ele é oneroso. Artigo 650. A responsabilidade dos hotéis, pessoal, se afasta em caso fortuito ou força maior, tá? Então, olhem lá. Cessa, no caso do artigo antecedente, a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ser evitados, tá? Então, se ocorrer um caso fortuito ou uma força maior, o hotel não responde. E, por fim, pessoal, o último ponto que nós temos é o depósito judicial, e aí a gente encerra. Depósito judicial, pessoal, a gente não estuda aqui no direito civil, porque é um instituto processual, tá? É aquele que vai derivar aí de uma decisão ou uma sentença. Então, tem várias situações, pessoal. Exemplo. O exemplo é a penhora de bens lá na execução ou no cumprimento de sentença, pessoal. Toda vez que o oficial de justiça penhora um bem, normalmente ele nomeia um depositário. Então, penhorou o carro, ele vai nomear um depositário para cuidar do carro. Penhorou uma casa, ele vai nomear um depositário para cuidar. Aliás, aqui entra uma exceção, tá, pessoal? No depósito judicial, pode também ser em relação a imóveis, tá? Então, se o oficial de justiça penhorar um imóvel, ele vai nomear um depositário para cuidar desse imóvel, tá? Então, nessa situação, o depósito pode se referir a um imóvel, tá? Nos contratos voluntários, não. Mas no depósito judicial, nós temos aí a possibilidade do depósito em relação a imóveis, se o imóvel for penhorado, tá? Um outro exemplo, pessoal, de depósito aqui, vocês já estudaram. Lá na consignação em pagamento, pessoal, vocês estudaram no terceiro semestre, vocês viram lá o procedimento de consignação em pagamento de coisa certa ou incerta. Então, o devedor, ele tem que entregar o carro.
e o devedor e o credor se recusou a receber o carro. Ou não sei onde está o credor. Então, veja, pessoal, nessa situação, o que o devedor vai fazer para ele não entrar em mora? Ele vai depositar em juízo. Só que não tem como ele entregar o carro lá no judiciário, pura e simplesmente, né? Não tem como ele depositar no banco o carro, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com o procedimento e vai pedir para o juiz receber e nomear um depositário. E, na verdade, pessoal, muitas vezes esse recebimento é ficto, porque muitas vezes o juiz ou nomeia o próprio consignante como depositário, ou vai nomear um garagista, um estacionamento, alguma coisa assim. Tá? Então, veja, que é um exemplo também, lá na consignação em pagamento, o juiz, quando recebe uma coisa certa, uma casa, um carro, soja, qualquer outra coisa que não seja dinheiro, o juiz vai nomear um depositário para receber essa coisa e guardar ela. Tá? Então, um outro exemplo do depósito judicial é na consignação em pagamento. Certo, senhores? Lembrando que esse procedimento é regulado pelo Código de Processo Civil.